Boa tarde, meu nome é Vinícius Faustino, eu sou ligante da LACOM, Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, e hoje eu fui designado para estar passando essa aula sobre abordagem clínica inicial ao paciente oncológico. Como considerações, eu resolvi trazer que para a elaboração dessa aula foi considerado um paciente em sua primeira consulta oncologista e também um trecho do Clínica Médica da USP, que ele meio que retrata o que vai ser abordado na aula. Ele diz o seguinte: a abordagem do paciente com suspeita de câncer baseia-se em história e exames físicos completos com o objetivo de identificar o sítio primário da doença. Esse paciente que vai chegar para o oncologista, se ele for diagnosticado, ele pode ter um diagnóstico precoce. No caso, porque esse paciente procurou atendimento por ele estar apresentando um sintoma. Ou então, esse paciente, ele é fruto de estratégias de rastreamento, que vai possuir como alvo uma população subclínica, ou seja, essa população que não está sintomática. Esse paciente ele pode ter sido oriundo de um rastreamento organizado, que pode ser por meio de campanhas, ou então por meio de um rastreamento oportunístico. Às vezes o indivíduo, a pessoa precisou ir lá no posto de saúde, aí estava tendo uma campanha e esse paciente fez o rastreamento e foi indicado a estar procurando um oncologista, foi referenciado. No caso, a gente pode ter, nos programas de rastreamento que levem a referenciação para o oncologista, programas que vão considerar, por exemplo, no câncer de boca, você pode ter uma inspeção mensal da região oral para identificar alterações anatômicas. No câncer de mama, uma frequência mensal, a palpação das mamas pela mulher. Aí, a partir dos 50 a 69 anos, você tem o emprego da mamografia, e se essa paciente se ela for considerada como como grupo de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, ela deve fazer anualmente. Eu não sei se esses números mudaram, porque essa referência é de 2011, eu não achei, não procurei, aí se tiver desatualizado eu peço desculpa. Do colo uterino também vai ter esses exames e etc. Todos esses podem ser fruto de uma referenciação com o oncologista, que vai chegar lá e você vai fazer a abordagem inicial. Quanto ao paciente que está lá sintomático, eu resolvi trazer aqui sintomas que podem levar um raciocínio clínico para um determinado câncer de uma região. Por exemplo, câncer do sistema nervoso central. Os sintomas, geralmente, que esse paciente que chegou pode apresentar seriam dor de cabeça, vômito, alterações motoras, alterações de comportamento, paralisia de alguns nervos. O câncer de boca, lesões na boca que vão persistir por mais de 15 dias. Câncer de cabeça e pescoço, dificuldade para deglutir persistente. E aí câncer de pele, alterações de pintas e lesões na pele persistente e etc. Então, esse paciente chegou assintomático ou sintomático, e você vai fazer a anamnese com ele, porque é o seu primeiro contato com esse paciente, você não sabe nada sobre ele, no caso. Então, você vai passar por todos aqueles passos, passar por todo aquele conteúdo da anamnese que engloba a identificação. A identificação vai perguntar ele a queixa principal, vai anotar a história da doença atual, vai interrogar ele quanto aos sintomas, os antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida que esse paciente possui e suas condições socioeconômicas e culturais. Na identificação, é importante o nome, a idade, a naturalidade, a procedência dessa pessoa, a profissão,
e ocupação, religião, plano de saúde, acompanhante, coetnia, estado civil e etc. Porque a partir do momento, você tem que saber o nome dessa pessoa para você tentar manter um vínculo com ela, para ela te falar, para ela ser, né, sincera com você quanto à história da doença atual, os antecedentes familiares, antecedentes individuais. Então, tudo isso é o começo do vínculo. No campo da queixa principal, você vai perguntar para o paciente por que ele te procurou, qual que vai ser o motivo da consulta. No caso, se ele já foi encaminhado, segundo o Porto, o exame clínico, você pode colocar também nesse ponto da anamnese o motivo que ele foi referenciado para você. Mas também você deve colocar, claro, entre aspas, na palavra do paciente, o que ele está sentindo, né, que levou a procurar você, o oncologista. Na história da doença atual, aí você vai perguntar, vai fazer perguntas para ele e buscar destrinchar todo aquele enigma em cima do que ele está sentindo, elaborando um registro cronológico e detalhado do motivo que levou o paciente a procurar assistência médica, desde seu início até a data atual. Aqui nesse ponto aqui é importante, quem está fazendo a anamnese, no caso, né, o oncologista, ele estabelecer os sintomas e a duração deles, qual sintoma que apareceu primeiro, qual sintoma que apareceu depois, a ordem deles, tudo direitinho, para ter um raciocínio clínico melhor. Mas também é essencial que, nesse ponto, o médico ele permita que o paciente ele fale da sua doença e, a partir da queixa principal e a partir do que o paciente está descrevendo para você, no Porto também, na autora Bates, na 12ª edição, eles chamam a atenção para o sintoma guia. No caso, para você determinar a partir da descrição dele, qual que é o sintoma que mais tem a ver com o raciocínio clínico. Aí, a partir disso, você vai analisar as características e analisar minuciosamente. É importante também não induzir respostas e isso. O Porto, ele fala que o interrogatório sintomatológico do paciente, ele é meio que um anexo da história da doença atual. No caso, você analisou os sintomas e determinou um sintoma guia que, né, como falei, não necessariamente é só um. Mas aí, com esse sintoma guia, você vai tentar estabelecer vai ser mais enfático e tentar estabelecer o início, a característica do sintoma, no caso, os fatores, o que ele faz, o que aquele paciente faz que melhora o sintoma e o que ele faz que piora aquele sintoma. Relação com outras queixas, qual que pode ser a relação que você pode estabelecer desse sintoma guia com outras queixas que esse paciente esteja apresentando. A evolução desse paciente, também muito a partir da cronologia que você já vem estabelecendo, baseado no relato, e a situação atual do paciente. No caso aqui, a autora Bates, ela coloca 7 atributos do sintoma. Eu achei interessante porque eles dão muito enfoque no sintoma guia. Então, no caso, você tem que obter no caso, o oncologista teria que obter do paciente, perguntar a ele de alguma forma que você consiga obter a localização. Ele fala que está com sintoma, você saber a característica, a intensidade, aí cronologia, segmento, fatores, e as manifestações associadas. No caso aqui também,
é muito importante a questão dos antecedentes pessoais e familiares. É, dividido os antecedentes fisiológicos, aí, como foi a gestação desse paciente, o parto, desenvolvimento neuropsicomotor e neural. Quando se tem essas informações, é muito importante. Antecedentes patológicos, quais as doenças que esse paciente ele apresentou no passado, quais doenças que ele apresenta no presente. Isso vai ajudar o oncologista a saber muito também se o paciente está sendo sincero com ele. Porque, por exemplo, você pode meio que, não querendo discriminar, claro, mas a partir dos hábitos de vida, você pode associar ou pode levantar alguma dúvida tal, quanto aos antecedentes patológicos. E também considerar, claro, as condições socioeconômicas e culturais que podem estar associadas com algum processo neoplásico. No caso aqui, também eu queria falar, quando ele fala pessoais e familiares, porque realmente, se ele tiver informação, por exemplo, de doenças que são relacionadas a fatores genéticos, doenças que há 2, 3 gerações antes dele, elas já aconteciam, é muito importante para você ficar atento a essa possibilidade diagnóstica. Terminada a anamnese, no caso, aqueles pontos que a gente discutiu, você tem que ir para o exame físico. O exame físico, ele pode ser completo, mas como o próprio Porto ele fala no livro dele, no exame clínico, 8ª edição, ele fala, na maioria das vezes não porque devido às informações que você colheu durante a anamnese, você pode fazer um direcionamento a partir desses dados colhidos. E nesse exame físico, claro, alguma situação pode não ter, mas deve ser feita a inspeção, a ausculta, a palpação e percussão. É importante também que, assim, vamos supor, o paciente chegou no consultório do oncologista. O oncologista ele deve avaliar aquele paciente desde o momento que ele entra na sala, a partir da sua marcha, alguma manifestação física que tem associação com os dados que ele colheu durante a anamnese, relacionado com a marcha ou qualquer outro fator. Aqui, eu vou dar um enfoque no exame físico, sobre o exame dos linfonodos. Julguei mais importante, até porque não dava para mim colocar todos os outros, porque senão ficaria inviável a aula, daria muito tempo. No caso, você sempre sempre a inspeção e palpação com comparação contralateral. Ou seja, a referência de um linfonodo vai ser o correspondente dele do outro lado. Então, vai fazer o uso da face ventral, dos dedos indicador, médio e polegar. É claro que alguns linfonodos e algumas cadeias linfonodais, você pode ter uma variação entre esses dedos aí. Linfonodos, eles normalmente, a palpação, eles são individualizados, eles são móveis, a pessoa não sente dor, e o Porto, ele fala que eles são borrachosos, ele tem um comportamento borrachoso. Deve-se analisar a localização da cadeia linfonodal, bem como a localização do linfonodo da cadeia. Ou seja, você tem que analisar a questão espacial dele no corpo inteiro e também na cadeia linfonodal. O tamanho ou volume desses linfonodos, eles estão estimados com base no diâmetro.
esse diâmetro geralmente é de 0,5 a 2,5 centímetros. Em adultos, normalmente, esses linfonodos eles vão ser palpáveis, mas eles vão ser mas são indolores, móveis e individualizados. Ao achar um linfonodo alterado, deve-se listar todas as características semiológicas associadas a ele. Na sequência, ele deve verificar se o acometimento ele vai ser localizado, ou se tem outro linfonodo na cadeia acometido também, se há, fora dessa cadeia, outras cadeias acometidas, e aí por diante. Em fases iniciais do processo neoplásico metastático, o infartamento ganglionar costuma ser apenas de um grupo. Então, aí no caso, é um dado do exame físico que pode ser associado, que é usado para o diagnóstico. Associado a esses ao exame dos linfonodos, a gente tem que o processo de junção dos linfonodos, resultando em uma massa com limites irregulares, indicando a neoplasia ou inflamação, ela é chamada de coalescência. Linfonodo endurecido, ele vai indicar neoplasia ou inflamação seguida de fibrose. Aí é importante também aqui ressaltar a questão do histórico do paciente. Se o paciente tiver relatado que ele teve alguma doença, então no caso aqui pode ser uma hipótese para você relacionar também com a inflamação, ou não, no caso. O linfonodo mole, ele pode indicar infecção ou infecção de formação purulenta. No caso aqui, é outra característica que pode ser apresentada por eles. Linfonodo físico, quando o linfonodo está fixo, ele está indicando um comprometimento adjacente ou que ele está aderido profundamente. Como a gente viu lá fora, antes, eles não é essa característica normal deles. Aqui eu achei interessante que, por exemplo, os linfonodos, a gente não pode generalizar, porque, por exemplo, lá a gente deu aquelas características, a partir de tudo foi falado aqui, a gente pode falar, se ele estiver fixo, se ele estiver endurecido, no caso, pode associar a neoplasia, mas, por exemplo, igual, quando às vezes eles não são indolores ou levemente doloridos, pode estar ligado a um comprometimento leucêmico do paciente, pode ser um raciocínio clínico a partir daí. Mas também, na maioria, como os próprios autores usados na referência, eles falam, geralmente, na maioria dos casos, quando eles são duros, já é relacionado a metástase. E também, quando está volumoso, ele pode sugerir muito volumoso, pode sugerir linfoma. Então, a partir disso, se a gente considerar aqui, nesse estágio do atendimento primário a esse paciente oncológico, é quase certo que não tem como saber qual que é o local primário da neoplasia. Primeiro que não dá nem para você falar que o paciente ele tem câncer, porque para ter a neoplasia, para você diagnosticar, você precisa ter o resultado do exame histopatológico. Mas, se você tem suspeita se ou aquela cadeia linfonodal, ou a partir de uma palpação, um abdômen ou alguma coisa, você achou alguma coisa suspeita, você tem que inspecionar, você vai fazer uma palpação superficial profunda, verificar o acometimento regional de linfonodos e cadeias. No caso, por exemplo, você tem que ter em mente, em ideia, no caso, qual que é a drenagem daquela região que você tem suspeita.
porque a partir daí você vai poder verificar se e ligar também o acometimento linfonodal a um determinado órgão ou você restringir bastante os órgãos acometidos por esse suposto processo neoplásico. E no caso também você verificar os tecidos adjacentes desse achado que você... Falando um pouco agora sobre o diagnóstico, é falado que na investigação inicial, nesse primeiro contato, você deve solicitar a esse paciente um hemograma completo, com função renal, hepática e eletrólitos, que eles vão ser analisados no momento da decisão terapêutica. Exames complementares, como endoscopias, tomografia computadorizada, ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitos, cintilografia óssea, eles podem ser usados para você definir, localizar o sítio primário da doença, no caso, ou seja, e definir sua extensão também. Para chegar a um diagnóstico, o oncologista deve ter passado pela anamnese, o exame físico e ter efetuado uma biópsia para exame histopatológico que tenha comprovado a existência tecidual da neoplasia. É importante frisar isso aqui porque nas referências que eu consultei, eles são bastante enfáticos quanto a isso. Não tem... alguns ainda falam assim, raramente você pode dar o diagnóstico, mas a maioria fala que só com o exame histopatológico que você pode dar o diagnóstico definitivo da neoplasia. Com esse diagnóstico estabelecido, deve-se investigar se a doença ela é metastática e qual o sítio primário da doença. No caso aqui, eu acho que é importante frisar que nem sempre a amostra histológica que foi lá para a patologia, ela pode ser do sítio primário da doença. Então, mas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é a imunistoquímica, que ela é uma ferramenta bastante importante na determinação desse sítio primário. Por exemplo, você tem uma neoplasia que na análise histopatológica, por exemplo, apresentou ligante de estrogênio, mas vamos supor, esse tumor não está nas mamas. Aí, no caso, por exemplo, é uma ideia que é algo que vai levar você a pensar que essa neoplasia ela é decorrente de um processo metastático de um sítio primário mamário. Então, a imunistoquímica ela é bastante importante, é uma ferramenta muito importante para isso. Aqui, essa imagem, eu peço desculpa, eu esqueci de colocar a referência dela, mas eu achei ela importante, ela é de um curso de oncologia daqueles cursos de inverno que a USP promove. Aqui, lá, o doutorando, perdão, não lembro o nome dele, mas ele fala que, geralmente, na maioria dos casos, paciente que acusa na imunistoquímica CK7 positivo, ele vai ter um sítio primário relacionado à região supradiafragmática. Já se ele tiver a presença de CK20 positivo, está relacionada a neoplasias infradiafragmáticas. Claro, neoplasia com sítio primário ligado a essas regiões, claro. Aqui eu trouxe um quadro do Clínica Médica da USP, que ele relaciona alguns marcadores que podem ser encontrados no exame na ferramenta da imunistoquímica. Aí a gente pode ter
esse CA que está relacionada ao tumor primário de câncer coloretal, CA19 câncer pancreático e vias biliares, alfa-fetoproteína, a carcinoma hepatocelular, alfa-fetoproteína é importante a gente, eu achei legal dela que é o seguinte, a imunohistoquímica vai acusar ela, só que a alfa-fetoproteína, ela não é normal de ser apresentada em pacientes adultos, por exemplo, porque no período fetal que essa proteína ela tem utilidade. Então, ela quer dizer que a presença dela quer dizer que está tendo alguma proliferação de células germinativas. Então, é bem sugestivo. O beta-HCG também, no caso, relacionada à neoplasia trofoblástica gestacional, C25, o PCA, o câncer de próstata também. Alguns desses marcadores que são acusados na imunohistoquímica também são usados lá naquele rastreamento, né? Que eu comentei no início. Por exemplo, o PCA. Um paciente ele pode ser encaminhado para um oncologista por ter tido esse PCA alterado. Então, também tem essa ligação. O livro Oncologia Multidisciplinar, ele ele divide, ele especifica quanto aos tipos de diagnóstico. Quanto ao diagnóstico clínico funcional, ele vai falar que ele também pode ser chamado de performance status, e esse diagnóstico funcional ele vai buscar mensurar o bem-estar do paciente, considerando os seus sintomas apresentados e o desempenho dele no cotidiano. Aqui no caso também é interessante não só considerar o que o próprio paciente falou, mas às vezes se ele estiver acompanhado, você também perguntar a essa pessoa, que no caso, às vezes a pessoa pode omitir alguma coisa quanto a algumas características dessa pessoa no cotidiano. E essas informações vão refletir o estado de saúde daquela pessoa. Aí, no caso, vai ser a partir desse diagnóstico que o oncologista ele vai entrar na questão da operabilidade. Então, e a capacidade orgânica do paciente para encarar o tratamento. Então, nesse caso aqui, quando você tem o diagnóstico clínico funcional, é porque você já teve um diagnóstico, já teve lá a questão, o exame histopatológico falando que esse paciente possui células neoplásicas em algum tecido dele. Então, agora no caso você vai aplicar, no caso, duas escalas que são mais conhecidas quanto a isso, o estado de saúde do paciente, para saber, né, como esse paciente está. Dessas duas escalas, você tem a ECOG e a Karnofsky, eu não sei falar direito, mas é isso aí. Aqui eu trouxe aqui o quadro para vocês verem. O grau do ECOG, ele vai de 0 a 5, no qual no 5 o paciente se encontra morto, e no 0 esse paciente ele está assintomático, completamente ativo e capaz, sem restrições. No 1, aí no caso vai ser gradativo, né? No 1 ele vai ser sintomático, mas vai ser um paciente ambulatorial. Ele é capaz de efetuar atividades leves. O sintomático, o 2, ele é sintomático, assim como o 3, mas ele vai ser capaz de efetuar cuidados pessoais, mas ele não consegue trabalhar. O que nos leva a induzir que o estágio 0 e 1, ele é. No caso, ele vai ficar, para ele estar nesse critério, ele tem que ficar acamado, geralmente, menos de 50% das horas diárias. O estágio 3,
ele é sintomático também, aí no caso ele vai ter capacidade limitada para cuidados pessoais. E no quarto ele vai ficar na cama e não vai conseguir cuidar de si próprio, é incapaz. Aí o Karnofsky já é diferente a numeração aqui no o grau, né, que a tabela traz. De 100 a 0. No caso, o 0 ele está morto e o 100 ele vai ter atividades normais, sem queixas e sem evidência de doença. Então, aqui vai ser também vai ser gradativo. Então, aí eu não vou adentrar muito a isso. Basicamente, tipo igual o outro, mas mais específico. No caso, vai ter mais informações. Vai ser trazido também, vai ser, né, demonstrado o diagnóstico topográfico. Esse diagnóstico, ele determina o sítio primário da doença e os focos metastáticos. Vai fornecer a informação de doença, se a doença está localizada ou se ela já é caracterizada sistêmica. Vai ser estabelecidos, a partir desse diagnóstico das ações feitas nele, as relações do sítio primário, do sítio da lesão neoplásica com as estruturas adjacentes. E a partir disso, você vai ter o conceito de a aplicação do conceito de ressecabilidade do tumor. Ou seja, a partir dessa avaliação da topografia e das ligações adjacentes que esse tumor ele apresenta em uma região do indivíduo, o oncologista ele vai poder falar para o paciente se é possível ressecar esse tumor ou não. É importante ressaltar que esse diagnóstico aqui, né, no caso, para essas informações topográficas, vai necessitar também de exames de imagem combinados com a anamnese e exame físico, que são aqueles exames complementares exames de imagem que eu comentei alguns slides atrás. Depois de todas essas informações, você vai ter o estadiamento, que vai avaliar a extensão do câncer, porque nesse momento o paciente que chegou, você já colheu a anamnese dele, você fez o exame físico, no caso você já teve o diagnóstico, você já estabeleceu a topografia dessa neoplasia, você já estabeleceu o estado de saúde que esse paciente se encontra, aí você vai avaliar a extensão do câncer agora no estadiamento, no momento do diagnóstico. Essa etapa, as etapas de prognóstico e planejamento terapêutico, elas vão estar diretamente associadas ao estadiamento. Quanto ao estadiamento, o mais utilizado vai ser o TNM, cujo o T é características do tumor, o N são relacionados aos linfonodos e M metástases. Após o diagnóstico, é necessário um acompanhamento multidisciplinar. É importante ressaltar isso aqui porque todas as literaturas que eu consultei, elas sempre frisam isso aqui. Geralmente, no Brasil, locais que são centros, referência de tratamento oncológico e lidam com neoplasias, vai ter todo um atendimento relacionado ao lado psíquico do paciente, também voltado ao lado da reabilitação em período futuro e tudo isso. Depois você falou tudo isso, o paciente ele já tem noção de tudo o que está acontecendo, você pode conversar com ele, vai tentar, vamos supor, conscientizá-lo
Porque, por exemplo, ele foi diagnosticado com câncer, mas tem características na vida dele que podem, que se ele mudar, pode mudar o prognóstico dele. Então, isso é algo muito importante. Por exemplo, se esse paciente ele fuma, se ele mudar, isso vai mudar o prognóstico dele demais. Se ele for etilista, parar. Se ele for obeso, é importante conscientizá-lo da necessidade de tentar combater essa doença. Ele mudar a alimentação, no caso de agentes infecciosos, que eles são, você pode tratar quando possível. No caso, dependendo do local que esse paciente tiver inserido, ele pode estar tendo acesso, por exemplo, a aerodispersóides por hidrocarbonetos, principalmente em exposições ocupacionais, como chileno, tolueno. Falar com esse paciente sobre a importância de não ser sedentário, evitar também evitar a radiação ultravioleta. No caso aqui, não só para as neoplasias de pele, no caso, para tudo, para outros tipos de neoplasia também, porque além dele evitar outras, ele vai diminuir a quantidade de radical livre no organismo dele. E também a necessidade de evitar ao máximo radiações ionizantes. Fator de risco, aí eu também foi trazido nesse Oliveira e colaboradores, nesse livro do aluno de Oncologia também, fatores de risco que não são modificáveis, que eu acho, na minha opinião, é mais importante para o médico no planejamento terapêutico desse paciente e no estabelecimento do prognóstico, que vão ser a hereditariedade, o envelhecimento, a etnia ou raça, e o gênero, devido também à relação desses fatores com alguns tipos específicos de neoplasias. Outros fatores de risco que ele traz lá são fatores reprodutivos, ingestão, lá ele dá o exemplo de ingestão de estrogênio, drogas medicinais e imunossupressão. Não são todas as drogas medicinais, claro, mas ele fala lá e menciona algumas que você não possui, que não foi feito um estudo aprofundado sobre os benefícios e malefícios. Essas drogas podem, de alguma forma, estar influenciando no prognóstico desse paciente. Aí aqui, para encerrar, que eu já falei demais também, eu trouxe algumas considerações de Marx e colaboradores de 2015. Ele fala, portanto, diagnosticar um paciente significa considerar todos os seus aspectos, essencial para o adequado planejamento terapêutico, maximizando os resultados. Um minucioso estudo prévio a qualquer abordagem deve ter sua importância aferida, com o diagnóstico não só do tumor, mas das condições física e humana em que se encontra o inserido o paciente. Conhecimento técnico específico, centros especializados e conscientização funcionam como elementos-chave no sucesso de qualquer tratamento. Essas foram as referências que eu utilizei, que eu usei, e muito obrigado.